O grupo foi o Bullseye, da última apresentação. Então, quando a gente teve, a gente recebe material antes da aula, né? Até o outro grupo, o Rafael, viu, começou a ler uma aula de teatro. A expectativa era uma aula convencional, né? O professor vai chegar, vai explicar. A expectativa era não ter uma prova, ser o TCC. E quando a gente chegou, não vai ser nada disso, vai ser uma peça de teatro, vai ser... E é um choque. Então ninguém entendeu nada no começo, mas como eu vou fazer uma peça de teatro, o que eu preciso fazer? Vai ser só a peça de teatro? Foi bem confuso. Tínhamos uma direção. Assim fizemos a primeira entrega, estou falando do meu time. Aquela sensação que nós batalhamos pra caramba e no final não tinha resultado nenhum. Cara, foi muito trabalho e cadê o resultado? Dá aquela sensação de desânimo. Terminou o primeiro dia, parecia que eu estava carregando, foi a minha sensação talvez de alguns, o mundo nas costas. E quando eu cheguei em casa, aquela disposição vibrante para sentar com a minha esposa, para sentar com o marido ou com o filho, a gente estava no ânimo total. Começa o segundo dia, GP fanfarrão pede para sair. Não tem problema, a gente coloca outro. E a turma chora com a minha saída, lamenta muito. E os prantos no ar. Falsos tiveram que ser resolvidos com brainstorm. Nossa equipe se reuniu e resolveu encampar essa ideia, fazer a peça, fazendo brainstorm, trocando várias ideias. Mas algumas ideias bem malucas. O mais divertido foi o seguinte, que no começo a gente estava com dificuldade de definir o escopo, como que ia ser feito, como que ia acontecer. Daí o nosso querido Diego teve a ideia, vamos fazer Troia. Puxa, uma coisa totalmente louca. Mas vai essa mesmo. Essa questão de nós decidirmos encamparmos essa ideia de Troia permitiu que a gente construísse o Canvas. E com o Canvas guiou todo o nosso projeto. Foi muito fácil porque todo mundo aceitou de pronto emprego. Já aceitou na primeira apresentação da ideia, tinha apresentado Troia. Na primeira questão ali, a gente já começou a trabalhar em cima da ideia, sem julgamento, sem querer dizer, mas é ridículo, não é? Foi muito frouxa essa ideia e isso permitiu que o grupo tivesse um roteiro bem elaborado que integrasse todas as áreas. E no roteiro a gente começou a incluir as grandes áreas do projeto, os processos do projeto. E com o tempo isso começa a absorver, começa a acalmar e a gente começou a entender o porquê da peça de teatro. A gente entendeu o cenário, que a peça de teatro não era... É uma entrega super importante, que todo mundo ia participar, divertir, mas a questão era como ia se formar essa peça de teatro. E aí, no começo do planejamento, a gente já teve 3 afastamentos, então aí o pessoal saiu, eles notaram que ficaram até meio perdidos lá fora, e por que eu fiquei aqui fora, o que aconteceu, até como se fosse uma exclusão do ambiente de trabalho. E quando eles voltaram, começou a fluir um pouco melhor. A gente começou a ter um pouco de ideia de roteiro, começou a trabalhar em cima do que seria feito, qual que era toda a ideia do porquê que estava sendo feito aquilo. E aí a gente conseguiu fazer uma primeira entrega, que era o Canvas. Aí a gente teve uma visão geral de tudo que estava sendo feito, o que a gente precisava fazer. E o principal era entender o porquê das coisas. Aí, mãos à obra. A gente iniciou o trabalho, frentes de trabalho foram montadas e as coisas começaram a andar. E já estava no ar a percepção de que, opa, isso vai funcionar, está indo no caminho certo. Essa era a percepção geral. O sorriso voltou ao rosto, o engajamento de todos e nós tínhamos a certeza, a visão clara de que estávamos no caminho certo. Esse era o sentimento da turma. A equipe se organizou através de vários documentos, principalmente do WBS. O WBS teve várias versões, essa aqui é a versão 2, mas pode ter a versão 7. Foi bem difícil nós termos essa ideia do que está presente na WBS. Nosso cronograma foi definido a partir da WBS, mas sempre com dúvidas. O mais curioso é que o nosso cronograma nós cumprimos ele exatamente na maneira que foi desenhado. Uma equipe que fez não seguiu os outros.
O orçamento, nós superestimamos, achávamos que ia gastar muitos reais e acabamos gastando nem 10% disso. E foi interessante que todo mundo colaborou, foi muito frouxa essa ideia. Os desafios. Ninguém era ator, ninguém nunca tinha feito peça de teatro, ninguém nunca tinha apresentado alguma coisa desse tamanho em um tempo tão curto, colocando os conceitos e projetos. Mas todos encamparam, distribuímos os papéis, conversamos com as pessoas, começamos a fazer as grandes piadas, e daí começou a surgir. Daí isso deixou o clima mais ameno para qualquer crítica, qualquer acerto, nós rapidamente ajustávamos. O status já era outro nessa altura. A gente pegou roteiro, canvas, kanban, foi uma chuva de documentos. A gente queria até falsificar a identidade para aumentar a votação. Só que aquilo não se animou. Depois veio o merecido almoço, no Madeiro, como a gente sempre faz. Teve convidado especial, mas teve aquele... Então a gente caiu firme no planejamento, até a gente teve ali um exagero de trabalho, a gente focou muito em todos os planos, vamos fazer plano de cronograma, plano disso, como que vai fazer, e aqui a gente tem a elaboração de todos os planos, a gente fez todos os planos, cronograma, qualidade, aquisição, sendo que foi um esforço desnecessário em alguns casos. Então a gente demorou para entender o que realmente é necessário e o que não é. E aí veio o segundo evento de inclusão, então a gente teve que reformular o time. Quem não podia enxergar teve que dar apoio no roteiro, quem não escutava e não falava passava para outra função. E com o tempo foi tudo se rearranjando. Aí a gente começou a focar no que era realmente necessário para fazer as nossas entregas e revisar o cronograma que era necessário, o que realmente teria que ser comprado, feito. Fizemos o cenário, vocês viram que nós construímos nosso cenário e figurino ontem ali, foi muito divertido. Essa foi a parte que eu mais gostei. Construir esse cenário foi incrível, eu gostei. Nosso barco, não sei se vocês repararam, mas o mesmo barco de Troia era o mesmo barco dos barcos. Preparação do cenário sonoplastia. Eu quero que vocês ponham lá no YouTube depois, Troia. Tem até uma música do MC Kevin, pelo amor de Deus. As mulheres fizeram um trabalho excelente. Eles separaram tudo e prepararam o nosso ensaio. O nosso ensaio foi uma risada atrás da outra. Mas deu muito certo. Ajustar o tempo e as falas foi o desafio que a gente cumpriu em cima da hora. E depois viemos para a apresentação, né? Eu não gostei muito desse chapéu, mas eu achei até curioso. Falei para o professor, tem alguma coisa, uma mensagem subliminar sobre... bom, vamos lá. E optou em ficar no de sempre, um ponto coxinha e suco, reforçando. O sorriso estava no rosto, o engajamento total e a visão clara do caminho certo. A gente sabe o que a gente quer. Só que o almoço é traiçoeira, né, gente? Depois do almoço, você sabe muito bem o que acontece. Aquele ânimo, baterias recarregadas, todo mundo disposto, sangue no olho vibrante. Agora a gente vai entregar. E a gente entregou os planos. E até esse momento a gente não tinha um roteiro pronto e nenhum ensaio. Então a gente percebeu que os outros grupos estavam já ensaiando e a gente estava terminando o roteiro. Aí a gente começou a fazer o fechamento de roteiro, teve muita alteração, a gente começou a ensaiar, ao mesmo tempo mudar roteiro e focando na entrega, que era a peça. A gente conseguiu ensaiar ontem um pouco e a gente veio bem mais cedo hoje para trazer todo o aparato e a gente levou no auditório, acho que foi os primeiros a chegar aqui, para a gente conseguir realmente ensaiar e entregar alguma coisa. E assim, claramente não é a nossa área, né? Então, o teatro, o que o teatro vai me agregar? E é justamente isso, tá num projeto que não é a tua área, a entrega não é a tua área, mas tem que entender o que precisa ser feito. E na peça foi muito divertido, porque nós tivemos que representar tudo, que todo mundo estava ciente do que ia falar desse projeto, e estava engajado. E muito improviso, pessoal, muito improviso mesmo.
até as falas que nós tínhamos coordenado, que tinham que colocar os conceitos, apareceram conceitos do projeto diferentes, apareceu coisas que nós não esperávamos, assim, de ajustar em cima da hora, sem furar o cronograma e sem furar a nossa perspectiva de citar os conceitos. Nossa maior preocupação era passar para vocês de uma maneira divertida a ideia de integração das áreas do projeto. Era esse o clima. Brincadeiras à parte, novamente, a gente começou a etapa de ensaio longo. Demos muita risada, tinha gente falando, gente anotando, tinha gente emocionada. E estávamos nos divertindo, que era a proposta da matéria. Para poder entregar aquilo que o cliente deseja, que no caso são vocês. E aí teve mais um evento, que foi da empatia, que o grupo aplicou com a gente teve que incluir isso na peça de teatro, se colocar no lugar do outro, entender que a pessoa errou, mas claro, não teve aquela intenção. E a gente fez uma reunião de planejamento. Infelizmente o ensaio não pôde ser perfeito. Em casa, cada um teve que dar um extra de si, se caracterizou, viu como que ia ficar. Aqui é a dona Gertrudes hoje. E aí no fim a gente conseguiu, espero que vocês tenham gostado, a gente se esforçou o máximo. E finalizamos dando risada, aproveitando muito essa experiência para trazer um conhecimento de projetos e integração. Isso a gente espera que vocês tenham captado a mensagem e tenham tido satisfação em compartilhar com nós essa experiência. E espero que cada um tenha buscado ali uma informação bem interessante e que ela seja aplicada. Aquilo que no começo parecia loucura, depois começamos a enxergar valor e quando tornou-se algo divertido, já era claro que nós iríamos realizar a meta que era o projeto. Para se divertir, para entregar uma peça de teatro ao menos agradável para vocês. E é isso. Ao seu projeto de vida, ao seu projeto profissional, os seus projetos que vocês vão encampar daqui para frente. Beleza? Pessoal, era isso. E aqui está o resultado final. Meu muito obrigado, galera, e é isso.